Uma piton birmanesa de 5 metros desliza pela água. Seu corpo musculoso corta a superfície sem fazer um som. Escamas brilham, músculos contraem. Esta serpente gigante da Ásia é uma máquina de matar perfeita, capaz de engolir um veado inteiro, capaz de esmagar ossos com a pressão do próprio corpo. Ela está caçando, e está caçando no lugar errado. Milhões de sapos cururus avançam pela noite. Olhos dourados, pele úmida carregada de veneno. Bufotoxina pulsando em glândulas sob a superfície. Qualquer animal que morder um desses sapos morre. Não há antídoto natural. 200 milhões deles marchando por um continente inteiro. Uma praga tóxica imparável. Um peixe-leão flutua entre os corais. Listras vermelhas e brancas. Nadadeiras como plumas delicadas. 18 espinhos venenosos. Beleza absoluta e perigo mortal em um único corpo. Ele devora tudo. 30 peixes em meia hora. 65% das populações nativas reduzidas a nada. Uma obra-prima letal dominando águas que nunca o viram evoluir. Javalis europeus destroem o solo. 100 quilos de músculo, presas curvadas. Focinhos que reviram a terra como tratores vivos. Hectares de floresta transformados. Plantações devastadas. 2,5 bilhões de dólares em destruição por ano. Hordas implacáveis que não param, que não recuam. 4 invasores, 4 armas biológicas perfeitas. Mas existe algo fundamentalmente errado aqui. Qual é a maior ameaça à biodiversidade do planeta? Mudança climática? Desmatamento? E se eu te dissesse que existe uma guerra acontecendo agora, sob seus pés, em seus rios, em suas florestas, e você nem percebeu? Espécies invasoras, criaturas transportadas para fora de seus domínios naturais, agora conquistando o mundo com uma eficiência brutal. Não são vilões. São apenas sobreviventes fazendo o que sabem fazer. Mas estão nos lugares errados, e isso está matando tudo ao redor deles. Este vídeo é o dossiê dessa invasão silenciosa. 37 mil espécies invasoras catalogadas, presentes em todos os continentes, responsáveis por 40% de todas as extinções animais desde 1600. Segunda maior causa de extinções no mundo. 423 bilhões de dólares em danos globais a cada ano. A piton, que você acabou de ver, dizimou 99% dos mamíferos nativos de uma região inteira. O sapo venenoso extinguiu predadores locais por todo um continente. O peixe-leão transformou recifes de coral vibrantes em desertos dominados por uma única espécie. Os javalis, 6 milhões deles em um único país, crescendo exponencialmente. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Nenhum desses invasores chegou sozinho. A piton não nadou oceanos. O sapo não atravessou continentes. O peixe-leão não cruzou barreiras que existem há milhões de anos. Os javalis não voaram sobre mares. Nós os levamos. Cada um deles, criados como pets exóticos e abandonados, transportados em navios sem querer, introduzidos de propósito por arrogância humana, soltos na natureza por ignorância. Nós armamos os invasores, e agora eles executam uma conquista que estamos perdendo. Esta não é uma história sobre animais fora do lugar. É a crônica de uma guerra biológica em escala planetária. Uma guerra que apaga espécies que levaram milhões de anos para evoluir. Uma guerra que reescreve ecossistemas inteiros em décadas. Uma guerra travada por criaturas magníficas transformadas em armas pelo maior invasor que o planeta já viu. Nós. Este vídeo vai revelar como cada um desses generais da invasão conquista território. Vai mostrar por que eles são imparáveis em seus novos domínios. Vai expor as 3 ameaças que continuam alimentando essa crise. E no final, vai te forçar a encarar uma pergunta brutal. Se eles são as armas, quem é o verdadeiro inimigo? A invasão já está em andamento. Os ecossistemas já estão caindo. E a cada dia, mais fronteiras são cruzadas. Mais espécies são transportadas. Mais invasores são soltos. Se você quer entender a dimensão real desta ameaça invisível, que está dizimando a biodiversidade do planeta, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você vê o mundo natural.
e vai mudar a forma como você vê a si mesmo nele. Quando você pensa em invasões, provavelmente imagina exércitos marchando, tanques atravessando fronteiras, aviões cruzando o céu. Mas a maior invasão da história não acontece com bandeiras e uniformes. Acontece com escamas, presas e veneno. E ao contrário das guerras humanas que eventualmente terminam, esta invasão só acelera. Vamos falar de números. Números que a maioria das pessoas nunca viu, nunca imaginou, nunca quis acreditar. Mais de 37 mil espécies invasoras catalogadas em todos os continentes do planeta. 37 mil conquistadores biológicos reescrevendo as regras da vida em lugares onde não deveriam existir. E esses são apenas os que conhecemos. A cada ano, centenas de novas espécies cruzam fronteiras invisíveis e começam suas próprias campanhas de dominação. O custo econômico dessa guerra: 423 bilhões de dólares por ano. Não é um erro de digitação. Quase $500 bilhão em destruição anual. Plantações devoradas, florestas transformadas, sistemas de água invadidos, infraestrutura comprometida, pescarias colapsadas. Esse valor supera o produto interno bruto de países inteiros. E ainda assim, poucos prestam atenção. Mas os números mais aterrorizantes não estão nas planilhas econômicas. Estão nos registros de extinção. Espécies invasoras são a segunda maior causa de extinções no mundo, perdendo apenas para a destruição direta de habitat. 40% de todas as extinções animais documentadas desde o ano de 1600 foram causadas por invasores. 40%. Isso significa que quase metade das espécies que desapareceram para sempre da face da Terra não foram vítimas de caçadores ou motosserras. Foram vítimas de outros animais que nunca deveriam ter encontrado. Pense nisso. Milhões de anos de evolução, adaptações perfeitas, equilíbrios ecológicos refinados por incontáveis gerações, tudo apagado em décadas porque uma espécie de outro continente foi colocada no lugar errado. Agora você pode estar se perguntando: como uma serpente, um sapo, um peixe ou um javali podem causar tanto estrago? A resposta está em 3 funções destrutivas que todo invasor bem-sucedido executa com perfeição. A primeira função é a desestabilização ecológica. Invasores não entram em ecossistemas como participantes. Eles entram como demolidores. Pegue a piton birmanesa. Quando ela chegou aos pântanos subtropicais, não encontrou cobras nativas grandes o suficiente para competir com ela. Não encontrou predadores capazes de matá-la quando adulta. Não encontrou presas que soubessem como fugir dela. O ecossistema inteiro foi construído sem ela em mente. E agora, essa serpente de 5 metros elimina mamíferos que levaram milhões de anos para se adaptar àquele ambiente. Guaxinins, gambás, coelhos, até veados. 99% deles desapareceram em áreas invadidas. Quando você remove 99% de qualquer componente de um sistema, esse sistema colapsa. O sapo cururu executa a mesma desestabilização de forma ainda mais insidiosa. Ele não precisa ser maior, mais rápido ou mais forte. Ele apenas precisa ser tóxico. Predadores nativos, esculpidos pela evolução para caçar sapos locais, atacam o invasor por instinto e morrem. Cobras que comem sapos há milhões de anos. Lagartos que dependem de anfíbios para sobreviver. Mamíferos carnívoros que nunca encontraram uma presa venenosa. Todos caem. E quando os predadores caem, todo o resto desmorona. As populações de insetos explodem. As plantas são devoradas. O equilíbrio desaparece. A segunda função é a dominação de recursos. Invasores não apenas matam competidores. Eles monopolizam tudo que é necessário para sobreviver. O peixe-leão demonstra isso com eficiência cirúrgica. Ele não apenas come peixes nativos, ele come tudo. 80% dos peixes juvenis em recifes invadidos. Isso não deixa nada para os predadores locais. Garoupas, barracudas, tubarões de recife. Todos competem por migalhas enquanto o invasor festeja. E quando os peixes jovens desaparecem, não há próxima geração.
o Recife começa a morrer. Os javalis dominam recursos de uma forma ainda mais destrutiva. Eles não apenas comem, eles destroem. Seus focinhos reviram o solo como escavadeiras biológicas, arrancando raízes, tubérculos, fungos, insetos. Tudo que vive abaixo da superfície é exposto, devorado ou morto. E o que eles não comem, eles pisoteiam. Ninhos de aves terrestres esmagados, ovos de répteis destruídos, plantas jovens arrancadas antes de crescer. Em uma única noite, uma vara de javalis pode devastar hectares de floresta, e eles voltam na noite seguinte e na outra, até não sobrar nada. A terceira função é a transformação irreversível. Este é o aspecto mais aterrorizante das invasões biológicas. Quando um ecossistema é invadido, ele não volta ao normal quando o invasor desaparece. Ele muda para sempre. As espécies nativas que foram extintas não ressuscitam. As cadeias alimentares quebradas não se reconectam. Os equilíbrios perdidos não se restabelecem. Pântanos que abrigavam milhares de mamíferos agora são domínio de serpentes gigantes. Florestas que sustentavam centenas de espécies de aves agora são revolvidas por hordas de javalis. Recifes que brilhavam com diversidade agora são patrulhados por peixes venenosos sem inimigos. Continentes inteiros que nunca conheceram sapos tóxicos agora são marchas venenosas sem fim. E aqui está a parte que torna invasores verdadeiramente imparáveis. Eles não são resilientes. Eles são invencíveis. Resiliência implica sobreviver apesar das adversidades. Mas invasores não enfrentam adversidades. Eles foram removidos de tudo que os mantinha sob controle. Sem predadores para caçá-los, sem parasitas para enfraquecê-los, sem competidores para desafiá-los. Eles não precisam ser resilientes, eles apenas precisam existir, e reproduzir, e conquistar. A piton birmanesa, em seu habitat original no Sudeste Asiático, é apenas mais uma serpente, em um ecossistema cheio de serpentes. Ela compete por alimento. É caçada por predadores maiores. Sofre com doenças e parasitas específicos. Sua população é controlada naturalmente. Mas em território estrangeiro, ela é uma deusa, sem rivais, sem ameaças, apenas vítimas. O sapo cururu, em sua América do Sul natal, é mantido em xeque por cobras imunes ao seu veneno, por aves que aprenderam a evitar suas glândulas tóxicas, por predadores que evoluíram junto com ele por milhões de anos. Mas em um continente novo, ele é uma praga imparável. 200 milhões de indivíduos e crescendo. O peixe-leão no Indo-Pacífico é apenas mais um predador entre muitos. Garoupas gigantes o devoram. Tubarões o caçam. Seu veneno não impressiona predadores que evoluíram ao seu lado. Mas em um oceano que nunca o viu, ele reina absoluto. Os javalis, na Europa e Ásia, são controlados por lobos, ursos, tigres, leopardos. Grandes predadores que evoluíram para caçar animais grandes e agressivos. Mas em continentes sem esses predadores, eles se multiplicam sem parar. Cada invasão bem-sucedida não é um evento isolado. É o primeiro dominó de uma reação em cadeia devastadora. Quando a piton elimina 99% dos mamíferos, as plantas que dependiam desses mamíferos para dispersar sementes começam a desaparecer. Os insetos que se alimentavam dessas plantas desaparecem. As aves que comiam esses insetos desaparecem. As cobras nativas que comiam essas aves desaparecem. Cada extinção leva a mais extinções. O colapso é exponencial. E a humanidade não está imune aos efeitos. Quando recifes de coral colapsam sob a pressão de peixes-leão, as comunidades pesqueiras que dependiam desses recifes perdem sua fonte de alimento e renda. Quando javalis devastam plantações, agricultores perdem safras inteiras. Quando sapos tóxicos invadem áreas urbanas, cães e gatos domésticos morrem envenenados. Quando pitons gigantes se espalham por regiões habitadas, crianças não podem mais brincar perto da água. 2,5 bilhões de dólares em danos agrícolas causados apenas por javalis em um único país. 65% de redução nas populações de peixes nativos em recifes invadidos por peixes-leão.
extinções locais completas de predadores marsupiais causadas por sapos cururu, 99% de perda de mamíferos em pântanos dominados por pitons. Estes não são acidentes, são conquistas. E a cada ano mais espécies cruzam mais fronteiras, mais ecossistemas caem, mais extinções são registradas. A invasão não desacelera, ela acelera. Porque aqui está a verdade que conecta todas essas catástrofes. Cada invasor é um sintoma de um problema muito maior. Eles não são vilões, são armas. E toda arma tem alguém que a empunha. Agora você entende a escala da invasão, os números, a devastação econômica, as extinções em massa. Mas números não sangram. Estatísticas não rugem na noite. Para verdadeiramente compreender esta guerra, você precisa conhecer os generais, não como dados em uma planilha, mas como máquinas de conquistar perfeitas, cada uma com sua própria estratégia de dominação, cada uma reescrevendo as regras da sobrevivência em território inimigo. Vamos começar com a criatura que transformou um dos ecossistemas mais icônicos em seu jardim de caça pessoal. A piton birmanesa é uma obra-prima da predação. Nativa do Sudeste Asiático, esta serpente evoluiu em alguns dos habitats mais competitivos do planeta. Florestas tropicais repletas de predadores, rios infestados de crocodilos, competição feroz por cada presa. Nesse ambiente brutal, a piton desenvolveu uma estratégia simples e letal: crescer mais que todos os outros e esmagar qualquer coisa que se mova. Um adulto pode atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos de músculo puro. Mas tamanho é apenas parte da equação. A verdadeira genialidade está na técnica de caça. A piton não precisa de veneno, não precisa de velocidade explosiva sustentada. Ela é uma constritora, e constrição é a arte de matar levada à perfeição mecânica. Ela espera, imóvel na água ou escondida na vegetação densa. Seus órgãos sensoriais especializados detectam o calor corporal de mamíferos a metros de distância, mesmo na escuridão total. Quando a presa se aproxima despreocupada, a piton explode em velocidade por uma fração de segundo. Suas mandíbulas se abrem em um ângulo impossível, chegando a 150 graus. Dezenas de dentes recurvados prendem a vítima como ganchos afiados. E então, o corpo da serpente se enrola como uma mola de aço viva. A cada exalação da presa, a piton aperta mais. Não esmaga ossos por sadismo. Esmaga com precisão cirúrgica calculada. Comprime a caixa torácica até que os pulmões não possam mais expandir. Corta a circulação sanguínea para o cérebro. Causa morte por asfixia, combinada com parada cardíaca em minutos. E então, vem a parte mais impressionante. Ela engole a presa inteira. Mandíbulas deslocam voluntariamente. A garganta se expande até 3 vezes seu diâmetro normal. Um javali de 40 quilos desaparece lentamente dentro da serpente, levando horas para ser completamente ingerido. No Sudeste Asiático, essa estratégia funcionava dentro dos limites naturais. Pitons eram mantidas em xeque por competição com outras grandes serpentes, predação por crocodilos e grandes felinos, e doenças específicas. Sua população permanecia estável, parte de um equilíbrio refinado por milhões de anos. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, o comércio internacional de animais exóticos explodiu. Milhares de pitons foram transportadas através do oceano como animais de estimação. Serpentes bebês vendidas em lojas de animais, adoráveis por alguns meses. Pequenas o suficiente para manusear, depois crescendo rápido demais, comendo ratos demais, assustando visitas demais, tornando-se perigosas demais. E então vieram as tempestades tropicais. Furacões violentos destruíram instalações de criação comercial. Pitons escaparam a centenas de containers danificados. Outras foram simplesmente soltas por donos aterrorizados que não as queriam mais, liberadas em pântanos pensando que era um ato de bondade. E todas encontraram o paraíso na Terra. Pântanos subtropicais, temperatura média de 25 graus, água morna o ano inteiro, vegetação densa para se esconder, presas por toda parte.
Mamíferos que nunca viram uma serpente dessa magnitude e absolutamente nenhum predador grande o suficiente ou agressivo o suficiente para ameaçar uma piton adulta de 5 metros. O massacre começou silenciosamente. Nos primeiros anos ninguém percebeu o padrão, mas os cientistas começaram a notar algo profundamente perturbador durante estudos de campo de longo prazo. Os mamíferos estavam desaparecendo. Não alguns, não muitos, quase todos. Em áreas onde pitons se estabeleceram firmemente, 99% dos guaxinins desapareceram. 99%. Pense nisso. De cada 100 guaxinins que viviam ali, apenas um permanece. 99% dos gambás evaporaram. 88% dos coelhos sumiram. Até populações de veados de cauda branca, animais grandes e alertas, entraram em colapso dramático. Armadilhas fotográficas instaladas para monitorar fauna, que antes registravam dezenas de mamíferos diferentes por noite, agora capturavam apenas imagens de pitons deslizando pela escuridão. Quilômetros e quilômetros de pântano, outrora vibrantes com a cacofonia de vida mamífera, agora domínio silencioso de serpentes gigantes, patrulhando como fantasmas. Estimativas conservadoras sugerem que dezenas de milhares de pitons, possivelmente centenas de milhares, agora habitam milhares de quilômetros quadrados de habitat. E elas continuam se espalhando. Suas populações continuam crescendo. Seu território continua se expandindo. Cada piton fêmea pode pôr até 100 ovos por ninhada. E sem predadores para controlar os jovens, as taxas de sobrevivência são altíssimas. A piton birmanesa demonstra a primeira grande verdade sobre invasores bem-sucedidos. Quando você remove um predador de ápice de seus limitadores naturais e o coloca em um ambiente saturado de presas ingênuas que não evoluíram para reconhecer o perigo, você não tem apenas um animal deslocado. Você tem uma arma biológica de extinção em massa. Agora viaje para o outro lado do mundo, para uma terra-ilha isolada por oceanos por mais de 50 milhões de anos. Uma terra de cangurus saltitantes, coalas comedores de eucalipto e marsupiais carnívoros que evoluíram em trajetórias completamente diferentes do resto dos mamíferos terrestres. Uma terra que nunca conheceu sapos tóxicos, até 1935. O sapo cururu não parece ameaçador à primeira vista. 15 centímetros de comprimento corporal robusto, pele verrugosa marrom acinzentada, olhos dourados protuberantes que brilham à luz de lanternas. Ele não tem presas afiadas como a piton, não tem garras dilacerantes, não tem velocidade impressionante, não tem camuflagem sofisticada, mas tem algo muito, muito mais poderoso que qualquer uma dessas características: veneno, muito veneno. 2 glândulas paratoides enormes localizadas logo atrás dos olhos produzem um coquetel letal chamado bufotoxina. Esta substância é uma mistura complexa de compostos cardiotóxicos que atacam o coração e neurotóxicos que paralisam o sistema nervoso. Qualquer animal que morda, mastigue ou engula um sapo cururu recebe uma dose que pode matar um cão de 20 quilos em 15 minutos. Um lagarto monitor de 1 metro em menos de 30 minutos. Uma serpente nativa em meros minutos. E o sapo não precisa fazer absolutamente nada. Não precisa atacar. Não precisa se defender ativamente. Ele simplesmente existe. Sua pele secreta o veneno constantemente como uma armadura química passiva. Toque-o e você receberá toxinas. Lamba-o e você morrerá. É uma fortaleza ambulante de morte química. Na América do Sul, habitat original do sapo cururu, a história evolutiva é completamente diferente. Predadores tiveram milhões de anos para desenvolver estratégias. Algumas espécies de cobras desenvolveram imunidade parcial ou total às bufotoxinas. Certas aves aprenderam comportamentos complexos de virar o sapo de barriga para cima e comer cuidadosamente apenas as partes menos venenosas, evitando as glândulas principais. Predadores e presa dançaram a dança coevolutiva por eras, cada um refinando suas adaptações em resposta ao outro. Mas em 1935, burocratas agrícolas tiveram o que pensaram ser uma ideia brilhante. Besouros de cana-de-açúcar,
pragas introduzidas anteriormente da Ásia estavam devastando plantações de cana. Alguém sugeriu uma solução biológica: introduzir sapos cururu da América do Sul para controlar os besouros. Afinal, sapos comem insetos. Lógica impecável. Ou não. 102 sapos foram capturados e liberados. Um número pequeno. Um erro que custaria bilhões e bilhões de vidas nos próximos 90 anos. O plano de controle de pragas foi um fracasso completo e imediato. Os besouros viviam e se alimentavam no topo das plantas de cana, a 1,5 metros do chão. Os sapos cururu são animais terrestres que caçam no solo. Eles literalmente nunca encontraram os besouros que deveriam controlar. Mas isso não importou para os sapos. Eles encontraram algo muito melhor que besouros. Eles encontraram um continente inteiro de comida abundante, insetos nativos por toda parte, muitos sem defesas contra a predação de anfíbios. Nenhum predador especializado que soubesse que eles eram mortalmente venenosos. Clima perfeito com estações chuvosas previsíveis. Água abundante para a reprodução, temperatura tropical e subtropical ideal. E uma capacidade reprodutiva que só pode ser descrita como aterrorizante. Uma única fêmea de sapo cururu pode pôr até 30 mil ovos em uma única desova. 30 mil oportunidades de vida. E ela pode desovar 2 vezes por ano em condições ideais. Desses dezenas de milhares de ovos, uma porcentagem altíssima sobrevive até a fase adulta, porque não há predadores especializados em comer girinos tóxicos. Nenhum peixe adaptado, nenhum inseto aquático evoluído para lidar com a toxina. Em poucos anos, centenas de sapos se tornaram milhares. Milhares se tornaram dezenas de milhares. Dezenas de milhares se tornaram milhões. E então, como um exército organizado, a marcha começou. Os sapos avançam geograficamente cerca de 40 a 60 quilômetros por ano. Não como uma dispersão aleatória caótica, como uma frente de invasão organizada e implacável. Durante a estação chuvosa, machos chegam primeiro a novos corpos d'água. Eles cantam para atrair fêmeas, um som alto e ressonante que pode ser ouvido a 1 quilômetro de distância. Fêmeas aparecem. Reproduzem em massa. Milhares de amplexos acontecem simultaneamente. Milhões de ovos são depositados. E a nova geração avança além das fronteiras anteriores. Década após década, milhão após milhão, a marcha nunca para. E onde eles passam, a morte ecológica os segue como uma sombra. Não a morte que os sapos causam diretamente caçando, mas a morte sistemática de tudo que tenta comê-los. Cobras nativas que evoluíram por milhões de anos para comer sapos locais não venenosos atacam o sapo cururu por puro instinto. Não há aprendizado. Não há memória cultural entre gerações de serpentes para evitar essa presa específica. Suas mandíbulas se fecham sobre a pele úmida e tóxica. As bufotoxinas entram na corrente sanguínea. O coração para. A cobra morre contorcida em agonia. Pagar os monitores, predadores de topo que governavam aquele continente como reis por milhões de anos, mordem sapos cururu. Enormes répteis de 1,5 metros, musculosos e poderosos, caem mortos em minutos. Marsupiais carnívoros, raros e já ameaçados por outros fatores, tentam comer um único sapo e morrem. Aves de rapina noturnas pegam sapos e morrem. Até crocodilos jovens foram encontrados mortos após consumir sapos cururu. Populações inteiras de predadores nativos colapsaram entre 70% a 90% em áreas invadidas por sapos. Espécies que sobreviveram a eras glaciais, a mudanças climáticas dramáticas, a milhões de anos de pressões evolutivas, foram dizimadas em apenas 2 ou 3 décadas por um sapo venenoso que suas linhagens nunca tinham encontrado antes. Hoje, estimativas científicas sugerem que mais de 200 milhões de sapos cururu, possivelmente até 500 milhões, ocupam milhões de quilômetros quadrados do continente. E eles ainda estão se espalhando, ainda envenenando predadores inocentes, ainda matando, ainda conquistando território. A invasão tóxica continua sem sinais de desaceleração. O sapo cururu prova a segunda grande verdade sobre invasões biológicas. Você não precisa ser o maior, o mais forte ou o mais rápido
para conquistar ecossistemas inteiros. Você só precisa ser algo que o inimigo não sabe como combater. Uma arma para a qual não existe defesa. Agora mergulhe. Deixe os pântanos repletos de serpentes e as florestas marchando com sapos para trás. Entre na água salgada cristalina. Desça até os recifes de coral, cidades submarinas de cores impossíveis e geometrias fractais, lar de 25% de toda a vida marinha do planeta, apesar de cobrir menos de 1% dos oceanos. E ali, patrulhando entre os corais ramificados como um príncipe venenoso, você encontrará uma das invasões mais belas e simultaneamente mais letais da história moderna. O peixe-leão é uma obra-prima visual da natureza. Listras verticais alternadas marrom-avermelhadas e brancas percorrem seu corpo como pinceladas de um artista. Nadadeiras peitorais expandidas como leques ornamentados de plumas. Raios dorsais longos e dramáticos flutuando na corrente como as penas de um cocar cerimonial. Ele parece uma criatura saída de mitologia aquática, algo impossível, algo de um sonho submarino de beleza alienígena. Mas cada um daqueles raios dorsais aparentemente delicados é uma seringa carregada de veneno neurotóxico. E atrás dessa estética hipnotizante existe um dos predadores mais eficientes que a evolução marinha já produziu. No Indo-Pacífico, berço do peixe-leão, ele é um caçador noturno altamente especializado. Ele usa suas nadadeiras peitorais expandidas como armas de guerra psicológica, criando uma barreira visual que encurrala pequenos peixes contra formações de coral antes de sugar suas presas, com uma velocidade e força que desafiam a percepção humana. Estudos com câmeras de alta velocidade, operando a milhares de quadros por segundo, mostram que o ataque completo leva menos de 1/100º de segundo. A boca se expande. A pressão negativa suga a vítima. Tudo termina antes que o peixe presa possa sequer começar a reagir. E o peixe-leão come constantemente, vorazmente. Seu estômago pode se expandir até 30 vezes o volume normal, permitindo que ele engula múltiplas presas em sequência rápida. Ele devora qualquer peixe que caiba fisicamente em sua boca. E sua boca, com mandíbulas extremamente articuladas, é muito maior do que a aparência externa sugere. Peixes de até 2/3 do comprimento corporal do peixe-leão podem ser engolidos inteiros e vivos. No Indo-Pacífico, esse conjunto de habilidades letais funciona dentro de limites ecológicos estabelecidos. Garoupas gigantes de 100 quilos comem peixes-leão regularmente. Tubarões de Recife os caçam. Outros predadores de grande porte não se intimidam com os espinhos venenosos porque evoluíram ao lado dessa espécie por milhões de anos. A população de peixes-leão permanece equilibrada, controlada. Parte da tapeçaria complexa da vida recifal. Mas provavelmente, em meados dos anos 80, através de liberações de aquários domésticos ou possíveis escapes de instalações de aquicultura costeira, os primeiros peixes-leão apareceram onde nunca deveriam estar. Nas águas mornas do Atlântico Ocidental e de todo o Caribe. E o que encontraram pode apenas ser descrito como um banquete perpétuo sem consequências. Os peixes nativos não reconheciam o predador. Suas estratégias de fuga, refinadas por milhões de anos para evitar garoupas, barracudas e tubarões locais, eram completamente inúteis contra a tática de caça única do peixe-leão. Ele se aproximava lentamente, quase casualmente. Nadadeiras expandidas criando uma ilusão de tamanho maior. Encurralava sua presa contra estruturas de coral. E então, com uma velocidade inacreditável, aspirava a vítima antes que ela percebesse que estava sendo caçada. Qual dessas estratégias de invasão te surpreendeu mais? A constrição mortal da Piton, o veneno imparável do sapo, a beleza letal do peixe-leão ou a força bruta que ainda vamos conhecer? Comente abaixo. Nenhum predador local atacava o peixe-leão. Seus espinhos venenosos, erguidos defensivamente ao menor sinal de ameaça, mantinham todos os potenciais inimigos à distância segura. Tubarões do Caribe, que nunca evoluíram com essa espécie, evitavam instintivamente a criatura espinhosa e de aparência estranha. Garoupas locais não o reconheciam como presa viável. O peixe-leão não tinha absolutamente nenhum inimigo natural nessas águas.
E então, inevitavelmente, a explosão populacional começou. Um estudo científico rigoroso documentou que em recifes severamente invadidos, a biomassa total de peixes nativos caiu 65% em apenas alguns anos. 65% da massa coletiva de todos os peixes simplesmente desapareceu, transferida para os estômagos insaciáveis dos invasores. Outro estudo devastador mostrou que peixes-leão podem reduzir o recrutamento de peixes jovens nativos em até 79%. 79% dos peixes juvenis que deveriam crescer, amadurecer e se tornar a próxima geração reprodutiva são devorados antes de atingir a maturidade sexual. Sem próxima geração, não há futuro populacional. Sem reposição, há apenas declínio. O Recife não morre dramaticamente. Ele murcha, envelhece e então, silenciosamente, desaparece. Em alguns locais particularmente afetados, as densidades de peixe-leão atingiram números que parecem saídos de pesadelos ecológicos. Até 400 indivíduos invasores por hectare de Recife. Onde deveria haver explosões de biodiversidade com centenas de espécies diferentes de peixes nativos, ocupando milhares de nichos ecológicos, agora existe essencialmente uma monocultura de predadores invasores, todos competindo ferozmente entre si pelo mesmo estoque de alimento em rápido declínio. E eles continuam se espalhando inexoravelmente para norte e sul. Correntes oceânicas poderosas carregam suas larvas microscópicas por centenas de quilômetros para novos recifes virgens. Cada fêmea pode liberar cerca de 2 milhões de ovos por ano em múltiplas desovas. 2 milhões de oportunidades microscópicas de colonizar territórios intactos. A invasão submarina não mostra nenhum sinal de desaceleração natural. Nenhum equilíbrio está sendo alcançado, apenas conquista contínua. Agora, finalmente, retorne à terra firme, às florestas antigas, aos campos cultivados, aos lugares onde a linha entre o selvagem e o civilizado está permanentemente borrada. E ali, destruindo absolutamente tudo com eficiência comparável a máquinas industriais, você encontrará o último general desta guerra de invasão global. O javali europeu é pura força bruta transformada em estratégia de sobrevivência otimizada. 90 a 120 quilos de músculo denso compactado em um corpo baixo e poderoso. Presas afiadas como navalhas que crescem continuamente. Focinho especializado que funciona como uma pá mecânica orgânica. Inteligência surpreendentemente alta para um suíno selvagem. Adaptabilidade comportamental total e a capacidade reprodutiva de uma verdadeira praga. Na Eurásia, continente de origem dos javalis, eles evoluíram sob pressão de predação constante e severa de superpredadores. Alcateias de lobos cinzentos caçavam javalis em coordenação grupal sofisticada. Ursos pardos e ursos marrons os atacavam, especialmente filhotes vulneráveis. Tigres siberianos e tigres de Bengala os emboscavam na floresta. Leopardos os caçavam das árvores. A predação intensa mantinha as populações sob controle rigoroso. Javalis eram presas, perigosas quando acuadas, certamente. Capazes de ferir gravemente um predador com suas presas, mas ainda, fundamentalmente, presas dentro de um ecossistema equilibrado. Depois vieram os seres humanos com suas ideias desastrosamente míopes. No início do século XX, e continuando por décadas, javalis foram intencionalmente introduzidos em múltiplos continentes, especificamente para caça esportiva recreativa. A lógica parecia simples e infalível na época: criar populações autossustentáveis de animais grandes e desafiadores para que caçadores ricos pudessem abater troféus impressionantes. O que absolutamente ninguém considerou adequadamente foi o que aconteceria em territórios sem lobos, sem ursos, sem grandes felinos, sem absolutamente nenhum predador natural capaz de controlar uma população de suínos selvagens, grandes e agressivos. A resposta histórica: explosão populacional absolutamente descontrolada. Uma fêmea de javali atinge maturidade sexual completa aos meros 6 meses de idade.
Ela pode ter 2 ninhadas por ano em condições favoráveis. Cada ninhada contém tipicamente de 6 a 12 filhotes, às vezes até 14. Faça a matemática exponencial. Em condições ideais sem predação significativa, uma única fêmea saudável pode teoricamente gerar centenas de descendentes diretos em apenas 3 a 4 anos. E javalis encontram condições ideais em quase absolutamente todos os lugares onde foram introduzidos. Eles são onívoros oportunistas extremos que comem literalmente qualquer coisa com conteúdo calórico. Frutas caídas, raízes e tubérculos escavados, nozes e bolotas, insetos e suas larvas subterrâneas, ovos de aves e répteis, pequenos mamíferos capturados, carniça em decomposição, plantações agrícolas inteiras, lixo humano descartado. Se contém calorias utilizáveis, o javali identificará e consumirá. Essa versatilidade alimentar extrema os torna biológica e ecologicamente impossíveis de conter através de simples remoção de fontes alimentares. Mas a verdadeira destruição ecológica e econômica devastadora vem do comportamento natural de forragear. Javalis não pastam delicada e seletivamente como cervos, não colhem cuidadosamente como esquilos. Eles escavam, revolvem, destroem. Seus focinhos especializados, equipados com um disco cartilaginoso duro na ponta e músculos poderosos, reviram o solo como tratores orgânicos autônomos, operando 24 horas. Uma vara de apenas 20 javalis trabalhando coordenadamente pode revirar completamente um hectare inteiro de floresta em uma única noite de forrageamento intenso. E eles voltam ao mesmo local, noite após noite após noite, até que o solo esteja completamente revolvido, reescavado, transformado em algo irreconhecível comparado ao seu estado natural. O impacto ecológico é absolutamente devastador em múltiplas escalas. Raízes de plantas nativas cuidadosamente estabelecidas, arrancadas violentamente do solo. Sementes recém-caídas, comidas antes de terem qualquer chance de germinar. Ninhos elaborados de aves terrestres completamente destruídos, junto com ovos e filhotes indefesos. Ovos enterrados de tartarugas e outros répteis expostos e esmagados. Comunidades inteiras de insetos e suas larvas subterrâneas expostas e devoradas sistematicamente. A estrutura física inteira do solo fundamentalmente alterada. Erosão dramaticamente acelerada em encostas. Invasão oportunista de plantas invasoras agressivas em solo recentemente perturbado. E quando não há mais floresta nativa para devastar sistematicamente, eles simplesmente invadem plantações agrícolas. Campos inteiros de milho arrancados, planta por planta. Culturas valiosas de raiz como batata, cenoura e beterraba, completamente devoradas ou destruídas. Videiras de uva pisoteadas e quebradas, pomares danificados. Os danos econômicos agrícolas diretos são genuinamente astronômicos em escala. Estimativas conservadoras apontam 2,5 bilhões de dólares em perdas agrícolas anuais, apenas em um único país altamente afetado. E esse número cresce consistentemente a cada ano que passa sem solução efetiva. Pior ainda, muito pior, javalis carregam e transmitem doenças zoonóticas sérias. Peste suína africana que pode devastar indústrias suínas domésticas inteiras. Brucelose que pode infectar humanos. Tuberculose bovina, leptospirose. Dezenas de parasitas internos e externos. Eles funcionam como reservatórios ambulantes e vetores de transmissão de contaminação biológica, capazes de infectar porcos domésticos, seres humanos e vida selvagem nativa em raios enormes. Em um continente específico, a população de javalis explodiu de meras centenas de indivíduos, introduzidos para mais de 6 milhões, em apenas algumas décadas de crescimento populacional descontrolado. Em outro território, javalis estão se espalhando agressivamente para regiões montanhosas e áridas, antes completamente livres deles. Em absolutamente todos os lugares onde conseguem se estabelecer firmemente, a destruição é total, permanente e aparentemente irreversível. 4 generais completamente caracterizados. 4 estratégias de conquista distintas,
e brutalmente eficazes. Constrição muscular esmagadora. Toxicidade química passiva imparável. Predação submarina perfeita. Destruição terrestre industrial. E todos eles, sem exceção única, compartilham uma característica fundamental. Foram deliberada ou acidentalmente transportados por seres humanos para lugares geográficos onde absolutamente não deveriam existir naturalmente. Libertos completamente de seus limitadores evolutivos naturais. Armados inadvertidamente, com habilidades que a evolução local nunca teve oportunidade de presenciar ou desenvolver defesas contra. Mas aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar diretamente. Estes invasores que você acabou de conhecer intimamente não são os vilões morais desta história. Eles não escolheram cruzar oceanos, não planejaram invasões, não declararam guerra. Eles são simplesmente organismos fazendo o que organismos bem-sucedidos fazem: sobreviver, reproduzir, expandir. Eles são as armas desta guerra ecológica. E toda arma, por definição, tem alguém que a empunha. Nós somos os empunhadores. Nós trouxemos a Piton para os pântanos. Nós liberamos o sapo no continente isolado. Nós soltamos o peixe nos oceanos errados. Nós introduzimos o javali onde não havia predadores. Cada invasão tem uma origem humana. Cada desastre ecológico começou com uma decisão humana. O comércio de animais exóticos trouxe a Piton. Pessoas compraram serpentes gigantes como novidade. Quando cresceram demais, foram abandonadas. Furacões destruíram instalações mal construídas. Milhares de serpentes escaparam. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém pagou pelo custo ecológico. E agora, dezenas de milhares de pitons reescrevem a ecologia de um ecossistema inteiro. A introdução deliberada trouxe o sapo. Burocratas agrícolas queriam controlar besouros. Não fizeram pesquisa adequada. Não consideraram consequências. Soltaram os sapos e esqueceram. Décadas depois, 200 milhões de sapos tóxicos marcham pelo continente, envenenando tudo. A arrogância de pensar que podíamos controlar a natureza custou bilhões de vidas animais. O aquarismo irresponsável trouxe o peixe-leão. Alguém não quis mais seu peixe ornamental. Em vez de sacrificá-lo humanamente ou devolvê-lo, decidiu libertá-lo no oceano. Um ato de suposta bondade que desencadeou uma catástrofe ecológica submarina. Agora, recifes inteiros estão morrendo, pescarias comerciais colapsando. Tudo porque alguém não quis manter um peixe em um aquário. A caça esportiva trouxe o javali. Caçadores ricos queriam troféus. Governos atenderam. Animais foram transportados através de oceanos, soltos em continentes virgens. A caça não controlou as populações como prometido. E agora, milhões de javalis devastam florestas e fazendas. 2,5 bilhões de dólares em danos anuais. Ecossistemas permanentemente alterados. Tudo por diversão recreativa. Mas não para por aí. A globalização industrial acelerou o problema exponencialmente. Navios cargueiros atravessam oceanos diariamente. Suas águas de lastro transportam milhões de litros de ecossistemas completos: crustáceos, moluscos, peixes, algas, bactérias. Quando o lastro é descarregado em portos distantes, invasores chegam junto. Mexilhões zebra, caranguejos verdes, algas tóxicas, todos viajando como passageiros clandestinos invisíveis. Containers de carga carregam mais do que mercadorias. Carregam insetos escondidos em madeira, sementes presas em solo, pequenos mamíferos aninhados entre caixas, répteis dormentes em cargas. A cada dia, milhares de containers chegam a portos ao redor do mundo. E com eles, milhares de oportunidades para novas invasões. O comércio de plantas ornamentais trouxe sementes invasoras. Jardins exóticos espalharam espécies agressivas. Videiras que estrangulam árvores nativas. Gramíneas que dominam campos. Arbustos que formam monoculturas impenetráveis. Plantas que pareciam bonitas em catálogos agora cobrem milhões de hectares, sufocando a biodiversidade nativa. E tem mais, muito mais. As soluções mal pensadas que se tornaram desastres épicos. A lista de introduções intencionais que falharam catastroficamente é longa e vergonhosa.
O sapo já foi mencionado. Mas há mais. Mangusto introduzido em ilhas para controlar ratos em plantações de cana-de-açúcar. Os ratos eram noturnos. O mangusto era diurno. Eles nunca se encontraram. Mas o mangusto encontrou aves nativas que nidificavam no chão. Ovos indefesos. Filhotes sem proteção. Extinções em massa de aves endêmicas seguiram. O mangusto não resolveu problema nenhum. Criou uma catástrofe. Coelhos europeus introduzidos em um continente do hemisfério sul para caça esportiva no século XIX. Sem predadores naturais significativos, com grama abundante, reprodução explosiva lendária. Bilhões de coelhos devoraram a vegetação nativa, competiram com marsupiais nativos, causaram erosão massiva. Até hoje, décadas depois de esforços de controle custosos, eles continuam sendo uma praga agrícola custando centenas de milhões anualmente. Carpa asiática introduzida para controlar algas em fazendas de aquicultura. Escaparam para sistemas fluviais naturais. Agora, dominam rios inteiros, competindo com peixes nativos. Saltam fora da água ao som de motores de barco, ferindo pessoas. Consomem 40% do próprio peso corporal diariamente em plâncton, base da cadeia alimentar aquática. Ecossistemas fluviais inteiros estão colapsando. A arrogância humana permeia cada um desses desastres. A crença de que sabemos melhor, de que podemos gerenciar sistemas que levaram milhões de anos para se equilibrar, de que consequências não importam se a intenção era boa, mas as consequências importam. Cada piton caçando nos pântanos representa 99% de mamíferos perdidos. Cada sapo marchando representa predadores nativos mortos. Cada peixe-leão representa recifes colapsando. Cada javali representa florestas destruídas. As consequências estão escritas em extinções permanentes. Espécies que evoluíram por milhões de anos, refinando adaptações perfeitas, desapareceram em décadas. Algumas extintas completamente. Outras extintas localmente, empurradas para bolsões fragmentados de habitat, todas vítimas de invasores que nunca deveriam ter encontrado. E não estamos aprendendo. A cada ano o comércio global se expande. Mais navios, mais containers, mais rotas, mais oportunidades para invasões. A cada ano, mais espécies exóticas são vendidas como pets. Mais aquaristas compram peixes tropicais. Mais terrários hospedam répteis de continentes distantes. E quando esses animais ficam inconvenientes, muitos são liberados. A cada ano, novas espécies invasoras são detectadas. Novas frentes de invasão se abrem. Novos ecossistemas caem. E o custo, tanto ecológico quanto econômico, aumenta. 423 bilhões de dólares anuais agora. Quanto será em 10 anos? Em 20. Estamos queimando a biblioteca da evolução. Página por página, espécie por espécie. Milhões de anos de experimentos evolutivos, de adaptações refinadas, de equilíbrios delicados sendo apagados. E no lugar, estamos colocando cópias baratas. Monoculturas de invasores. Ecossistemas simplificados, diversidade perdida para sempre. E a pior parte, sabemos o que estamos fazendo. Os cientistas alertam há décadas. Os dados estão claros, as extinções estão documentadas, os custos estão calculados, mas a máquina global continua, o comércio não para, as introduções não cessam, a invasão acelera. Porque no final cada piton, cada sapo, cada peixe-leão, cada javali é apenas um sintoma. O verdadeiro invasor, a verdadeira espécie que reescreve ecossistemas globais sem pensar nas consequências, que transporta armas biológicas através de oceanos, que ignora avisos e repete erros, somos nós. A guerra pela biodiversidade do planeta não está sendo travada entre animais. Está sendo travada entre nossa ganância, nossa negligência, nossa arrogância e a capacidade da natureza de absorver nossos erros. E estamos vencendo a guerra errada. Mas a guerra não está perdida. Em cada frente de batalha desta invasão global, há resistência. Há cientistas dedicados desenvolvendo soluções. Há comunidades se organizando. Há esperança nascendo da consciência. Porque pela primeira vez na história,
Estamos começando a entender verdadeiramente o que fizemos. E mais importante, estamos começando a agir. A virada começou com o reconhecimento. Durante décadas, invasões biológicas foram tratadas como curiosidades locais, problemas isolados. Mas quando os cientistas começaram a conectar os pontos globalmente, quando os dados de centenas de estudos foram compilados, quando o custo real foi calculado, algo mudou. A comunidade científica internacional declarou espécies invasoras como uma das maiores ameaças à biodiversidade global. E essa declaração trouxe recursos, atenção e ação. Agora, em laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores desenvolvem tecnologias que pareciam ficção científica há uma década. Drones equipados com câmeras térmicas e inteligência artificial patrulham pântanos detectando pítons gigantes. Algoritmos de aprendizado de máquina analisam milhares de imagens, identificando serpentes escondidas na vegetação densa que olhos humanos jamais encontrariam. Quando uma píton é detectada, equipes são despachadas. Caçadores profissionais treinados removem a serpente antes que ela possa reproduzir. Um programa específico emprega caçadores profissionais pagos por animal removido. Não é caça esportiva, é gerenciamento de ecossistema. Esses caçadores removem milhares de pítons anualmente. Cada serpente removida são centenas de mamíferos nativos salvos. Competições públicas incentivam cidadãos a participar durante períodos específicos. Em um único evento, centenas de pessoas removeram mais de 600 pítons em semanas. A tecnologia avança. Cientistas estão treinando cães farejadores especificamente para detectar pítons pelo cheiro. Esses cães podem localizar serpentes que humanos nunca encontrariam, mesmo com tecnologia. Armadilhas inteligentes equipadas com sensores detectam quando uma píton entra e alertam autoridades imediatamente. Cada inovação aumenta a taxa de remoção. Mas a solução real, a verdadeira esperança, está além da remoção individual. Está na prevenção. Leis rigorosas agora proíbem a posse e importação de pítons em múltiplas regiões. O comércio que criou o problema está sendo estrangulado. Programas de amnistia permitem que pessoas entreguem animais exóticos sem penalização. Milhares de serpentes, lagartos e outros animais foram entregues, evitando futuras invasões. Do outro lado do mundo, a batalha contra o sapo tóxico também evolui. Cientistas não podem reverter a invasão. 200 milhões de sapos não desaparecerão, mas podem ajudar os predadores nativos a sobreviver. Projetos de treinamento de aversão ao sabor ensinam predadores a evitar sapos cururu sem morrer no processo. Funciona assim. Sapos cururu são capturados e mortos humanamente. Suas glândulas venenosas são removidas. O corpo é temperado com substâncias que causam náusea, mas não morte. Esses sapos modificados são colocados estrategicamente onde predadores os encontrarão. Um lagarto morde o sapo. Fica violentamente doente, mas sobrevive e aprende. Na próxima vez que vê um sapo cururu, ele evita. A memória se estabelece. Estudos mostram que predadores treinados têm taxas de sobrevivência dramaticamente maiores em áreas invadidas. Não é uma solução completa, mas é uma esperança. Uma ponte que permite que algumas populações de predadores persistam enquanto a invasão continua. Cercas especiais estão sendo construídas para bloquear avanços de sapos em áreas críticas. Não cercas comuns, mas barreiras projetadas especificamente para sapos. 1 metro de altura, com bordas curvas que os sapos não conseguem escalar. Milhares de quilômetros foram construídos protegendo habitats prioritários. Funciona. Os sapos são bloqueados. As populações dentro das cercas permanecem livres da praga. Mais radical ainda, alguns cientistas exploram soluções genéticas. Gene Drive, uma tecnologia que espalha genes específicos através de populações inteiras, poderia teoricamente ser usada para reduzir fertilidade de sapos cururu. É controverso, é arriscado, mas pode ser a única maneira de verdadeiramente controlar uma população de centenas de milhões. Sob as ondas, a guerra contra o peixe-leão toma forma diferente.
Você não pode cercar um oceano, não pode treinar garupas para caçá-los, mas pode criar mercados, pode transformar o invasor de praga em recurso. Cientistas descobriram que peixe-leão é delicioso. Sua carne é branca, firme, sem gosto de peixe forte. Chefes começaram a experimentar. Restaurantes começaram a servir. E algo notável aconteceu. Peixe-leão se tornou uma iguaria. Pessoas pagam mais por peixe-leão que por muitos peixes nativos. Agora, mergulhadores profissionais caçam peixes-leão comercialmente. Torneios de caça submarina são organizados. O recorde de um único evento: mais de 20.000 peixes-leão removidos em 3 dias, 20.000 predadores invasores transformados em refeições, 20.000 peixes que não devorarão 80% dos juvenis nativos. Aplicativos de celular permitem que mergulhadores recreativos reportem avistamentos. Mapas em tempo real mostram onde peixes-leão estão se concentrando. Comunidades inteiras se mobilizam. Em algumas áreas, a pressão de caça é tão intensa que populações de peixe-leão estão realmente diminuindo. Não é erradicação, mas é controle. Pesquisadores também exploram predadores. Treinamento de garoupas jovens para reconhecer peixe-leão como presa está em teste. Se predadores nativos puderem ser ensinados a caçar o invasor, o oceano se autocorrigiria parcialmente. Os resultados iniciais são promissores. Algumas garoupas, depois de exposição cuidadosa, começam a caçar peixes-leão ativamente. E quanto aos javalis, os destruidores terrestres? A solução é multifacetada e brutal. Helicópteros equipados com atiradores de elite voam sobre áreas infestadas. Tecnologia de visão noturna identifica varas inteiras. Centenas de javalis são removidos em operações noturnas. É caro, é controverso, mas em áreas críticas é efetivo. Armadilhas massivas capturam varas inteiras simultaneamente. Cercas ativadas remotamente prendem grupos de 20, 30 javalis de uma vez. A carne é processada e doada para bancos de alimentos. O invasor alimenta comunidades humanas enquanto é removido do ecossistema. Programas de caça pública são expandidos. Licenças ilimitadas em muitas regiões. Sem temporada fechada. Caçadores podem abater quantos javalis quiserem, quando quiserem. Milhares participam. Centenas de milhares de javalis são removidos anualmente. Ainda não é suficiente para reverter o crescimento populacional, mas desacelera a expansão. Pesquisa sobre contraceptivos injetáveis está avançando. Imagine, dardos que esterilizam fêmeas sem matá-las. Uma fêmea esterilizada vive normalmente, mas não produz os 12 filhotes anuais. Se escalado, poderia colapsar populações de javalis sem abate massivo. Mas todas essas soluções técnicas, por mais sofisticadas que sejam, tratam sintomas. A cura real requer algo muito mais profundo, requer mudança de consciência coletiva. Programas educacionais estão sendo implementados globalmente. Crianças aprendem sobre espécies invasoras nas escolas. Aprendem que soltar pets na natureza não é bondade, é um crime ecológico. Aprendem que cada escolha tem consequências. Uma geração inteira está crescendo com essa consciência que gerações anteriores nunca tiveram. Campanhas de conscientização atingem adultos. Não solte esse peixe, não libere essa tartaruga, não abandone essa serpente. Parece óbvio, mas não era. Milhões de pessoas genuinamente não sabiam que suas ações causavam desastres ecológicos. Agora sabem. E comportamentos estão mudando. Regulamentações do comércio de animais exóticos estão se fortalecendo. Listas de espécies proibidas se expandem. Penalidades por importação ilegal aumentam. O fluxo de potenciais invasores está sendo restringido na fonte. Não está parado, mas está desacelerando. Protocolos de quarentena para navios de carga estão melhorando. Tratamento obrigatório de água de lastro antes de descarga. Inspeções mais rigorosas de containers. Tecnologias de detecção precoce de espécies invasoras em portos. Cada medida reduz o fluxo de invasores clandestinos. E então há a reflexão mais profunda, a questão filosófica que esta crise nos força a enfrentar.
Durante séculos, humanos se viram como senhores da natureza, como gerentes, como controladores. Introduzíamos espécies achando que sabíamos melhor. Transportávamos animais pensando que poderíamos prever resultados. Alterávamos ecossistemas com confiança arrogante. Cada desastre de invasão biológica é um monumento à nossa arrogância. A Piton, nos Everglades, diz: "Você não entende esse ecossistema tão bem quanto pensava." O sapo cururu, marchando pelo continente, diz: "Você não pode prever consequências de suas ações." O peixe-leão, dominando recifes, diz: "Você não é tão inteligente quanto acredita." O javali, devastando florestas, diz: "Você perdeu o controle que nunca realmente teve." A natureza não precisa de nossa gestão. Precisa de nosso respeito. Precisa que paremos de interferir tão impulsivamente. Precisa que reconheçamos que bilhões de anos de evolução criaram sistemas complexos que nossa inteligência, por mais impressionante que seja, não compreende completamente. A verdadeira espécie invasora global não é a Piton, nem o sapo, nem o peixe-leão, nem o javali. A verdadeira espécie invasora é aquela que reescreve ecossistemas inteiros em décadas, que transporta organismos através de barreiras que levaram milhões de anos para se formar, que causa extinções em massa através de negligência e arrogância. Somos nós. A questão não é se a Piton sobreviverá. Ela sobreviverá. A questão é se decidiremos parar de criar novos desastres enquanto tentamos remediar os antigos. A questão é se aprenderemos humildade antes que seja tarde demais para incontáveis espécies que não têm voz nesta conversa. Os cientistas estão trabalhando. As tecnologias estão avançando. As soluções estão aparecendo. Mas a mudança real, duradoura, começa com cada pessoa reconhecendo seu papel. Não compre aquele pet exótico sem pesquisar profundamente. Não solte nenhum animal na natureza, nunca. Apoie legislação que regula comércio de espécies. Doe para organizações que combatem invasões biológicas. Eduque outros. Compartilhe conhecimento. Esta guerra pela biodiversidade não será vencida apenas por cientistas em laboratórios ou caçadores em pântanos. Será vencida quando bilhões de pessoas fizerem escolhas melhores diariamente. Quando pararmos de ver a natureza como um recurso a ser explorado e começarmos a vê-la como um sistema a ser respeitado. A natureza está esperando. Esperando que paremos de armá-la contra si mesma. Esperando que aprendamos com nossos erros. Esperando que a espécie que causou tanto dano seja também a espécie que finalmente entende as consequências de suas ações. Se este vídeo abriu seus olhos, não guarde essa informação. Compartilhe. Não pelos números do canal, mas porque cada pessoa que entende essa crise é uma pessoa que pode evitar a próxima invasão. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se ao grupo que escolheu ver o mundo como ele realmente é. Não através de ilusões confortáveis, mas através da verdade desconfortável que nos obriga a mudar. A invasão continua. Os generais ainda marcham. Os pântanos ainda pertencem às serpentes. Os continentes ainda são atravessados por sapos tóxicos. Os recifes ainda são dominados por predadores ornamentados. As florestas ainda são devastadas por hordas de javalis. Mas pela primeira vez, estamos lutando de volta com conhecimento, tecnologia e consciência. A natureza não precisa de invasores. Ela precisa de equilíbrio. E nós? Nós precisamos decidir de uma vez por todas. Seremos os que destroem ou os que restauram? Os que armam a natureza ou os que a protegem? Os que ignoram consequências ou os que finalmente assumem responsabilidade? A guerra continua. E a pergunta mais importante que você enfrentará não é sobre pitons ou sapos ou peixes ou javalis. É sobre você. De que lado você está?